Hoje eu gostaria de contar um dos milagres mais importantes da minha vida que me aconteceu ano passado e a cura do meu bebê. Primeiro, eu tinha uma dificuldade para engravidar, né? Então, como eu tinha ovário policístico, todo mundo que eu passava, todo mundo com quem eu conversava, sempre falava, não, por tu ter essa condição, talvez tu demore um pouco a mais para engravidar. Só que sempre foi o meu sonho ser mãe, então, quando eu recebi essa notícia pela primeira vez, eu fiquei muito assustada, muito amedrontada daquilo ali, mas eu sempre orava ao Senhor, porque quando fosse a vontade dEle, Ele iria me abençoar o meu ventre com um bebê. E foi assim que o Senhor fez, na maior surpresa, sem nenhum aviso, sem nada, o Senhor me abençoou com um bebê, sendo que aquele dali já sempre me atormentou por ter essa condição. E aí, antes de eu saber que eu tinha o bebê dentro do ventre, ali por volta de 1 mês, 2 meses, eu acabei tomando um remédio para verme, né? E as irmãs sabem que remédio para verme é altamente abortivo. Então, quando eu fiquei sabendo, meu Deus, quando ele não causa o aborto em si, ele pode causar lesões na criança, a criança pode nascer com alguma dificuldade, e ali acaba, né, trazendo um mal para aquela criança. Mas, assim, a gente seguiu, a gente foi fazendo as ultrações, tudo normal, tudo tranquilo, até a 20ª semana. Quando chegou na 20ª semana, eu fui atormentada por um espírito de morte. Foi bradado no meu coração como se eu não passasse do meu parto. Meu bebê iria nascer, mas eu não iria sobreviver ao parto. Que ali ia acabar e o neném ia seguir, mas sem a mãe. E orando ao Senhor, sempre orando ao Senhor, as semanas foram passando, e aquilo ficando mais angustiante, atormentando mais ainda o meu coração, e cada vez mais o parto vinha chegando, e aquela sensação de que eu não iria sobreviver ao meu parto ia aumentando, e eu continuei orando, somente eu e meu esposo sabia dessa angústia, não foi compartilhado mais para ninguém, mas a gente seguia orando. Na 30ª semana, com 30 semanas, eu fui fazer uma ultrassom, e a médica disse, na ultrassom, que o meu bebê tinha 2 cistos cerebral. E, além do cisto, ele ainda tinha um espaço muito grande entre um órgão, o cerebreiro, né, e o casco da cabeça, que poderia causar vários danos, inclusive ele não teria equilíbrio, ele não teria coordenação motora, ele não iria caminhar, ele não iria ter a normalidade de uma criança, não iria se desenvolver por conta desse espaço entre o cerebreiro. Fora isso, ele ainda tinha 2 cistos no cérebro, que era no ventrículo central, que é onde é liberado ali o líquido, né, cerebral. E ali ela explicou na maior tranquilidade. E ali eu estava com minha sogra, e a gente recebeu aquela notícia, e ela disse, não, calma, vamos esperar, talvez foi só um erro e tudo mais. E aí essa médica pediu para a gente retornar com 4 semanas para verificar novamente se aquilo estava lá ou não. E aí a gente voltou. Eu fiz 34 semanas justamente na semana do congresso, de iniciar o congresso. A gente voltou para aquela médica e ela disse a mesma coisa. Continua aqui. Talvez foi algum vírus que você pegou, ou talvez foi alguma coisa que você tomou inocentemente e acabou trazendo isso para ele. E ele vai nascer com essas modalidades aí, sem equilíbrio, não vai poder fazer o que uma criança normal faz. Ele pode ser uma criança que vai passar a vida toda deitado numa cama. E aí aquilo me angustiou mais ainda. E eu já vim para o congresso, já com um puxão, não sei se vocês lembram de mim aqui, eu já estava ali com aquele tormento no meu coração, e eu orando ao Senhor. E na sexta-feira, no sábado à tarde eu não vim, mas no sábado à noite eu estava aqui.
E aí eu já estava assim, né, pedindo ao Senhor, orando, toda a minha família já sabia, a gente já estava orando. E o Senhor liberou cura. O Senhor falou comigo de uma forma surpreendente. O Senhor, a irmã chegou para mim falando em línguas e eu falei para ele, Senhor, não estou entendendo. E aí ele falou, foi eu que gerei, foi eu que te dei e tudo que eu faço é perfeito. E ali eu já recebi aquela palavra de cura e já disse, Senhor, curou. Mas nós, seres humanos, né, sempre com a nossa limitação, a gente não entende o que o Senhor faz. Quando foi no domingo do congresso, eu fui internada com pré-eclâmpsia. Estava com 34 semanas, ia fazer 35, eu fui internada com pré-eclâmpsia. Uma condição seríssima, que a pressão da mulher ela aumenta e em alguns casos, já precisa tirar logo o bebê ali de imediato. Só que o Senhor é tão bom que o Senhor não permitiu que o Carlos Arthur nascesse com 35 semanas. Eu fui internada, fui medicada, fiquei na maternidade por 5 dias, então o restante do congresso eu não pude vir. E ali o Senhor foi tratando, foi abençoando, e eu voltei para casa. Já com uma condição de pré-eclâmpsia, alto risco, na minha gravidez já virou de altíssimo risco, então qualquer sintoma, qualquer coisa, já era para correr para a maternidade, já para ter o neném. E eu fiquei em casa, em repouso, por uma semana, quando eu fiz 37 semanas, que é quando o bebê não é mais considerado prematuro, que ele já pode nascer sem nenhum problema, o Carlos Arthur nasceu. 37 semanas em ponto, eu fui internada. E ali a gente, com minha pressão, já estava no limite já estava com a pressão extremamente alta, e o Senhor guardou ele até as 37ª semana. E no congresso, ainda, porque no sábado eu vim, teve uma amiga da minha sogra, muito conhecida minha, que disse que viu uma nuvem preta em cima de mim. Eu acredito que seja justamente a angústia que eu estava sentindo após o parto já falecer e não conviver com meu bebê. Mas aí aconteceu tudo, viemos para casa, e aí lá no parto, eu tive um neném, o neném nasceu perfeito. Foi feito uma ultrassom na cabeça dele, não tinha nenhum cisto. E o espaço que tinha na cabeça aqui atrás era porque a moleira dele era um pouquinho grande e por isso que deu aquela impressão de espaço atrás. Mas o Senhor não deixou ele nascer com nenhum problema. Foi feito todos os exames, até surdez, que ela disse que ele poderia nascer surdo. Quando foi feito o exame do ouvido, ele se assustou, porque ele escutou até demais. E aí, passou um dia, eu dei síndrome de HELP após o meu parto. Para as irmãs que não sabem, síndrome de HELP é uma condição seríssima que a mulher tem, pode dar durante a gravidez ou após o parto, que ela atinge diretamente o sangue da mulher. Então, as plaquetas elas caem muito e a mulher pode ter insuficiência cardíaca, pode ter problema cerebral, pode ter os fígados parando, tudo já no ponto de vir a ocorrer a morte, né, que é o caso mais sério. E eu estava coagulando, tive coágulos no sangue, então minha urina ficou preta, que foi identificada a síndrome de HELP. Pouquíssimas mulheres, após o parto, sobrevivem à síndrome de HELP, porque ela pode ser fatal. Como minha pressão ela não baixava de jeito nenhum, eu passei 10 dias no hospital,
e ela não baixava, minha pressão não baixava. E aí aconteceu os coágulos, eu estava já na maternidade, já fui medicada e tudo mais. E eu tomei 2 bolsas de sangue, mas eu saí de lá sem nenhum problema. Nenhum problema nem na minha pressão. Nada, nem o cardíaco, nem nada. Os meus rins voltaram ao normal, tudo normal. Porque o Senhor operou de forma milagrosa na vida do meu bebê. E aí, para deixar o versículo, foi o versículo que todo dia eu recitava esse versículo na maternidade. Está lá em Lamentações 3, 22, 23. Fala assim: as misericórdias de Jeová são a causa de não sermos consumidos, porque não falham as suas misericórdias. Novas são cada manhã e grande é a tua fidelidade. Está ali a bênção, cadê a bênção? Está ali, ó. Caminha para todo lado. Muito obrigada, Deus abençoe.